Pois é, esse clipe é o clipe que foi produzido, eu tive a honra de trabalhar com o Arturo Saboia, né, o nosso mais premiado cineasta. E o clipe é de uma música de uma compositora sergipana que chama Arrastada. E o clipe acabou ficando um trabalho, de certa forma, de qualidade cinematográfica, né? Enquanto que músicas, assim, além da carro-chefe, você destacaria que compositores são esses que aparecem no CD? Bom, o CD Enquanto a Chuva Passa é um disco que leva esse nome por conta de uma composição minha, né? É a primeira composição minha que eu ouso gravar. Eu tenho várias outras, mas essa foi a primeira que eu coloquei no disco, né? E chama Enquanto a Chuva Passa, que é justamente aquele espaço onde você ainda não esqueceu um grande amor. Enquanto a chuva passa, acontece muita coisa. Um dia vai passar, mas enquanto a chuva passa, muita coisa se processa. Então, essas músicas do disco, elas são meio, assim, eu considero um trabalho mais conceitual do que o primeiro disco, né? Porque o primeiro disco acaba sendo um panorama geral daquilo que a gente pode oferecer artisticamente. Então, o segundo já tem algumas definições, né? Então, esse disco eu procurei fazer ele um pouco mais conceitual. É um disco que traz uma linguagem voltada para o amor, para os relacionamentos, para as emoções, né, para as subjetividades nossas que permeiam essas emoções. Então eu chamo que eu digo que é um CD de chuva, de água, porque na simbologia a água, o elemento água é aquele elemento que representa a flexibilidade, né, o sentimento, a emoção, o feminino. Então, é um CD que tem muito da questão da subjetividade humana. Então, se você vê que em cada faixa tem uma poesia, né, submersa, não que seja poesia literalmente, são canções, né, mas tem mensagem, né, tem sentimento e tem algo a dizer. Então as faixas conversam muito bem, dialogam muito bem umas com as outras. Quer dizer, o tema central do teu projeto, né, musical é sempre o amor. A gente percebe nesse caso, esse disco, sim, sentimento, amor, emoção, né, subjetividade de modo geral. Porque, inclusive, eu gravei uma faixa em homenagem ao poeta José Chagas, chama Palavra Acesa, que é um medley com a faixa Traduzir-se, do Ferreira Goulart, que são dois grandíssimos poetas maranhenses. Então eu fiz esse medley e justamente fala a questão de você se traduzir, né? Da onde que sai, o que é você? E o poema Palavra Acesa, ele traz isso, né? Se o que nos consome fosse apenas fome, cantaria o pão. Vinícius também participa desse... Sim, nesse disco eu trago tanto compositores consagrados, né, que traduzem um pouco a minha trajetória artística, como Vinícius de Moraes, Paulinho da Viola, Chico Buarque, Pixinguinha. E eu descobri nas minhas pesquisas musicais uma pérola, que é uma valsa escrita originalmente em francês pelo Vinícius e que foi gravada só praticamente uma vez num documentário, e aí eu assim, descobri e tive a honra de gravar. Então é uma valsa em francês do Pixinguinha e do Vinícius, que foi gravada no meu disco. É muito interessante. E tem também Chico Buarque, claro, né, que acompanha a minha carreira, e eu gravei dele a faixa De Todas as Maneiras, com uma roupagem bem interessante, com uma pitadinha de tango, porque ela é um pouco dramática e tal, e ficou bem interessante. E Paulinho da Viola, um samba lindo chamado Ainda Mais, que é um clássico, que é pouco conhecido, mas é lindo, da cara de Paulinho da Viola. Mas é claro que também eu trago compositores novos, né, da nova geração, porque eu tenho esse compromisso com a geração atual, e eu acho que só regravar fica uma coisa meio fórmula fácil. Então eu prefiro, né, me arriscar a trazer coisa nova, porque acho que a gente tem que produzir artisticamente material novo, né, para as novas gerações também. Então das gerações novas, assim, claro que são comigo compositores já consagrados, o Zé Cabaleiro, né, que me deu a honra de me dar uma música inédita chamada Tem Dó, que abre o disco, que é uma canção belíssima. E tem o Bruno Batista, maranhense também, né? Aliás, esse CD tem 5 faixas de poetas e compositores maranhenses, eu fiz questão. E tem o Bruno Batista, que fez uma faixa especificamente para o meu disco, chama Maré Cheia. Tem também Lembranças, também do Bruno Batista.
E tem a minha canção, que é também que é novidade, que é inédita, né? E tem de fora tem o Fred Martins, que é um compositor maravilhoso de Niterói. Tem a Patrícia Polaine, que é compositora sergipana também, que essa música que eu gravei, inclusive, foi premiada em festivais, que eu descobri depois, né? Me apaixonei pela música, depois descobri que uma música tinha sido premiada. E também o Pedro Luiz com Lula Queiroga, que eu gosto muito do Lula Queiroga, e deles dois eu gravei Noite Severina, que para mim é uma das músicas mais lindas assim produzidas atualmente. E então tá um disco bem que dialoga muito bem uma canção com a outra, mas ao mesmo tempo não é um disco triste em absoluto, não. É um disco que te faz talvez pensar, se identificar, mas ele não é triste, porque ele traz samba, ele traz... E os arranjos também trazem composições rítmicas, fusões rítmicas muito interessantes, que é, de certa forma, que caracteriza também o meu trabalho. Eu gosto muito disso. Então, o disco está com os arranjos muito bem feitos, muito bem cuidados. Então, tem esse cuidado de não ficar um disco para baixo, não, em absoluto. É um disco que eu acho que ele te renova e te dá força. E um disco, quer dizer, um novo trabalho sempre reflete, né, aquele momento da vida do artista. É, exatamente. No teu caso, assim, que momento que a música passou a falar mais alto assim, na tua carreira? Porque você faz várias coisas, é polivalente, né, professora, bailarina, né, jornalista. Que momento que a música passou a ter um espaço mais significativo na tua vida? É justamente quando eu fui para o Rio de Janeiro, trabalhar na TV Globo, né? Eu trabalhei 5 anos como repórter da TV Globo no Rio. E comecei na Globo News, depois fui para a TV Globo no Rio. E a partir daí, como aqui a minha imagem já era muito ligada ao telejornalismo, né, à televisão e tal, eu acabava deixando o meu lado artístico, musical, meio off-Broadway, né? Mas que vem de infância, né? Sempre trabalhei com música, sempre. E desde pequena, fui para a escola de música, desde pequena fiz piano, fiz canto, sempre, junto com a dança, né? Então a arte sempre pulsou muito forte na minha veia. Alguns artistas daqui sim, porque eu sempre cantava com eles, mas escondido, né? Nos bastidores. E aí depois, quando eu fui para o Rio, eu fiquei um pouco mais livre e acabei entrando para uma banda de jazz no Rio de Janeiro e comecei a cantar e comecei a me afinar com a área musical mais ainda. E aí meu primeiro show, inclusive, foi feito no Beco das Garrafas, que na época tinha sido revigorado, tinham feito um projeto para trazer de volta o Beco das Garrafas, que é onde nasceu a Bossa Nova no país, né? Onde se apresentaram Dolores Duran, Elis Regina, Nara Leão, Tom Jobim, bababá. Então é um lugar, né, simbólico e clássico da música brasileira. O meu primeiro show da vida foi feito lá. E depois que eu fiz lá, eu chamei um show sem compromisso, eu trouxe para cá para apresentar em maior escala no Teatro Arthur Azevedo, com os músicos do Rio. E a partir daí eu não parei mais. Depois veio o Chico Buarque, né, que cantou comigo no meu disco, então, de certa forma, ele apadrinhou o meu trabalho, o que me deu uma visibilidade nacional bem interessante, principalmente Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, e toda a questão do sul do país. E o meu CD, inclusive, foi muito tocado lá, eu vejo pelos direitos autorais, né, que eu recebo do ECAD, tudinho, foi tocado bastante lá embaixo, e eu fiz também o projeto Pixinguinha, que eu circulei por 9 capitais brasileiras com esse trabalho, então foi muito interessante. E por conta disso eu já levo esse trabalho para o exterior, né? Eu também tenho um vínculo com a França. Recentemente não, no meio do ano passado eu apresentei um programa francês, que era um reality show, onde eu era uma espécie de Pedro Bial. Então eu apresentei o programa lá e também fiquei mais conhecida na França, e foi interessante. Eu fui fazer, depois do que eu passei esses 3 meses no ar lá na França, e fui fazer show, foi muito legal, as pessoas me conheciam e gostavam já de mim, porque no programa também eu cantei, tinha coisa de cantora, então foi muito interessante. Então eu já tenho também esse contato com a Europa, além de a Trattori, a minha distribuidora, distribuir o meu disco para o mundo inteiro, né? Sem paisagens, sem caminhos, sem luar, sem qualquer razão. Enquanto